gente, de volta ao nosso próximo tutorial. Hoje nós vamos falar sobre o inventário de resíduos. A gente já aprendeu como cadastrar nossos resíduos, nossos manifestos, e ao fim de cada ano, mais especificadamente, março, nós temos que fazer o inventário de resíduos sólidos. Então, nós temos em março uma atividade obrigatória para você, profissional que está dentro de uma empresa, ou até mesmo quem atua como consultor independente, como consultor ambiental autônomo, pode muito bem oferecer esse serviço para empresas que têm potencial poluidor, que estão cadastradas no CTF-AP, que estão fazendo aí seus MTRs e têm que obrigatoriamente emitir os seus relatórios anuais de resíduos. Então, nós temos 2 relatórios, do INEA estadual e do IBAMA federal. Do INEA estadual, nós temos o CIMIR, que vou mostrar aqui para vocês o que é, ele é um inventário anual, e também nós temos atualmente outro inventário que é dentro do próprio sistema MTR. Não, atualmente não há integração desses sistemas, então você tem que fazer os 2. Mas basicamente é a mesma informação. Então, vou mostrar para vocês tudinho agora. Vamos lá. Bom, gente, estou compartilhando aqui minha tela com vocês. Nós temos aqui o próprio sistema MTR, que nós falamos na última aula. E tem aqui essa parte, inventário, ó, cadastrar inventário. Cadastrar inventário. Então, você vai colocar o período de referência do seu inventário. Ele aqui vai pegar de janeiro a dezembro do último ano. Então, você tem até que ver se tem inventário pendente, a empresa que você está trabalhando atualmente. E aí, ele vai te pedir as informações de logrador, o complemento, né? Endereço. Endereço para correspondência, atividade. Você vai colocar o código KNAI da empresa, tá? A gente já falou o que é o código KNAI, isso vai estar presente no cartão CNPJ. Como que essa produção que você está atuando funciona? Se ela tem horário, né? Se ela funciona 24 horas, 7 dias por semana, se ela funciona só dias úteis, se funciona apenas num período de 12 horas, você tem que saber disso. Então, peça essas informações para a empresa que te contratou. Quantos funcionários elas têm? E a área da empresa. Então, gente, como que eu trabalho atualmente como consultora ambiental? Se eu não estou dentro de uma empresa e nem eu não sei dessas informações, se eu sou funcionário de uma empresa, eu devo saber dessas informações, né? Se eu estou numa empresa trabalhando como consultora autônoma, não sei dessas informações, eu tenho um formulário que eu envio para o meu cliente, que ele deve preencher tudo para mim. Eu já criei esse formulário padrão meu. Então, tudo que eu tenho interesse, eu mando para o meu cliente. Vou mostrar aqui para vocês o formulário. Então, eu criei um formulário onde eu peço para o cliente preencher todas as informações que eu preciso dele. Então, isso aí é um padrão meu de trabalho, tá bom? Nesses inventários, eles também pedem para você dizer quantas matérias-primas e insumos você utilizou e qual processo que isso está vinculado. Então, digamos que é uma empresa que faz caixa de papelão. Qual a matéria-prima dela? Papelão. Então, você vai pedir esse relatório que eu já mostrei para vocês. Olha, tudo isso aqui eu envio para o meu cliente. Quantos para ele preencher? Se você for interno ou se você quiser fazer um trabalho maior, você mesmo procura essas informações para o seu cliente, mas ele tem que te dar acesso a tudo. Isso aí você vai lidar com compras, você vai pedir para o setor de compras, olha, eu preciso saber quanto de matéria-prima que a gente comprou no passado. É um processo trabalhoso e você vai precisar de integração das outras áreas, tá? Então ele vai falar, qual matéria-prima? Mas eu não sei o que é. Aí você tem que fazer uma investigação melhor. Poxa, o que você compra para fabricar o produto? Ah, eu compro papelão, eu compro cola, eu compro tinta que vai na impressão. Então, tá bom. Então, na etapa da montagem da caixa, a matéria-prima é o papelão. Na etapa da impressão, a matéria-prima é a tinta. Então, você vai colocar todas as matérias-primas que você utiliza aqui. Se não houver matérias-primas, justifique. Você vai colocar, não utilizamos matérias-primas. E por que que não utiliza? No nosso processo, a gente não utiliza matéria-prima. E ele também vai te pedir
O insumo eu já expliquei para vocês. Não, insumo não é de fato a matéria-prima, não é o componente que vai fabricar o seu produto, mas ele vai junto com o seu produto. O que é um insumo? É um pallet, é um tambor, se o seu produto for um gás, por exemplo, ele vai num tambor, vai num botijão. Isso é o insumo, ele vai junto com o seu produto, tá? Então, por exemplo, eu comprei esse colar aqui. A matéria-prima dele, se ele for de ouro, vai ser ouro. Ouro, metais aí que utilizou para fazer o colar. Porém, ele vem numa caixinha, ele vem num saquinho. Isso é um insumo. A caixinha que ele vem, o saquinho que ele vem, entendeu? Então, você vai fazer esse levantamento com a empresa que você está trabalhando. Você vai precisar de integração de outros setores. Se a empresa for grande, utilizar um sistema, é mais fácil, né? Você entra ali no sistema e baixa um relatório de tudo que foi comprado de matéria-prima no ano. Mas se ela for uma empresa pequena, você vai ter que fazer esse levantamento manualmente com a ajuda de pessoas desses setores envolvidos. Às vezes tem um relatório de estoque que você pode procurar. Poxa, me passa aí o seu relatório de estoque. Você tem que procurar, gente. Você tem que arregaçar as mangas e ir atrás. Vai falar aí com o pessoal do armazém, me passa o seu relatório de estoque. Preciso saber tudo que entrou e tudo que saiu esse ano de matéria-prima e insumo. E aí você vai começar a fazer suas contas. Agora um bizu aqui profissional. Vou parar de compartilhar a tela com vocês. Bizu profissional aqui da minha experiência. Às vezes, a gente tem mais de 30 insumos, dependendo da operação da empresa. Já lidei com empresa com mais de 30 insumos. Eram pequenas diferenças. Então, você agrupa tudo em um só insumo. Por exemplo, eu estou falando desses 30 insumos. Eram pallets. Cada pallet de uma medida diferente. Pallet 20 por 5, pallet 200, não sei o quê. Pallet de... Então, eu botei tudo. Pallet de madeira, pum, um só. E aí coloquei tudo de uma vez, para não ter que cadastrar 30 insumos, só que tudo era pallet de madeira com medidas diferentes. Então, a gente faz isso, tá? Então, você pode cadastrar pallet, você pode ter tinta como matéria-prima, pallet como insumo, caixa de papelão como insumo, fita adesiva como insumo. Então, você vai ter aí, o seu maior trabalho vai ser fazer essa busca de materiais. Então, você tem que ter integração com outros setores, tem que ter cooperação, tem que ter cooperação de outros setores. Então, se você é um consultor autônomo, você tem que deixar muito claro para o seu cliente a ajuda que você vai precisar, a entrada que você vai precisar. Então, você tem que deixar claro. Tem que estar estabelecido em contrato, inclusive, de uma pessoa para me fornecer todas as informações necessárias. E, obviamente, essas informações são sigilosas. Então, tem que ter muita ética, tá? Então, vamos lá. Voltando. Você vai listar as matérias-primas e os insumos e vincular, né, que produto, a que etapa do processo produtivo essa utilização está atrelada. Então, está vinculada ao processo de secagem de material, de impressão de material. Você vai relacionar. Você precisa conhecer. Então, a documentação que você puder juntar dessa empresa, fluxograma de processo, relatório de estoque. E, claro, você pode também fazer uma tabelinha, igual tem, só enviar por aí para um responsável que vai te atender nessa empresa, se não for o caso de você mesmo buscar essas informações. E aí, gente, você também tem que ter informação de produção anual. Imagina que essa empresa tem 4 produtos diferentes. Então, você tem que saber o quanto que ela produziu de cada um desses produtos, tá? Ah, esse aqui produziu 5.000 toneladas desse produto. Então, você vai vincular para onde essa matéria-prima foi, em que etapa do processo ela estava, ela fazia parte, ela foi utilizada e qual produto ela gerou. E aí, a próxima etapa, você vai falar dos resíduos gerados. Os resíduos gerados, você vai vir no seu relatório de MTR gerados e vai cadastrar um por um, pelo código do resíduo. Então, olha, depois disso, depois de preencher essas informações básicas, você vai vir aqui e vai dizer que cada material que foi gerado, da onde ele é oriundo, de que processo produtivo, porque às vezes a empresa tem mais de um processo produtivo. Então, digamos que o processo da empresa é empresa de plástico, um processo é extrusão, que ela transforma ali o filme plástico. Outro processo é impressão, então ela vai imprimir ali no próprio filme dela carinha de bonequinho. Outro processo é lavagem, lavar
material para reciclar. Então, são 3 processos diferentes. Você vai colocar aqui qual etapa do processo. Isso aí você pode conhecer no fluxograma de processo da empresa, ou mesmo conversando com o gestor, ou visitando a empresa, ou o PGRS da empresa, os documentos. Você vai buscar a documentação da empresa, tá? Eh, então você vai vir aqui, vai colocar o processo. Olha, aqui é a impressão, tá? Você vai colocar impressão. E aí você vai atrelar o produto, o produto, o produto gerado ao processo produtivo da empresa. Ah, Débora, mas eu não sei qual o produto gerado. Aí é muito fácil, gente. Você vai vir aqui nos relatórios dos MTRs. Você vai gerar um relatório, você vai colocar a data, o período que você quer. Olha, eu quero de janeiro de 2023, né? Lembra que a gente vai enviar isso até março, 31 de março, o período limite. Mas ele é referente ao ano anterior, então vai ser de janeiro a dezembro do ano anterior. Então você vai colocar aqui e vai pesquisar os MTRs, aí vai estar ali. Nos MTRs que você gerou, código, que tipo de resíduo é, e a quantidade de resíduo que foi gerada. E aí você vai vir aqui e vai cadastrar um por um, adicionando, adicionando o que você gerou, tá? Então, gente, essa aqui é a etapa dos resíduos gerados. Resíduos gerados. A classe do resíduo, como ele foi armazenado e a quantidade. E aí você vai adicionando. Adicionando. Aqui é um campo para resíduos antigos que ainda estão na empresa, caso tenha. Muitas empresas, às vezes, ainda tem tambores, ainda tem materiais que elas não conseguiram destinar, estão lá parados. Você vai cadastrar aqui. E o total de resíduos armazenados na empresa. Total. O que que tá dentro da empresa hoje? O que ainda não foi destinado, tá? O que ainda não foi para outro lugar. E os responsáveis. Aí você vai colocar o responsável técnico, que é você, né, profissional ambiental, responsável técnico por essa operação, e o responsável legal da empresa, que é a pessoa que responde legalmente, que é o dono principal. Esse é o inventário realizado dentro do sistema MTR. Não é nem um pouco complexo de ser feito, mas demanda força operacional, demanda entrada na empresa e demanda acesso a informações. Esse é o principal trabalho que você terá. Bom, gente, então vimos como é realizado esse inventário dentro do sistema MTR. Agora eu vou demonstrar para vocês o inventário dentro do SINIR, que é o Sistema de Inventário, é o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais, que também faz parte do INEA. Vou compartilhar a tela com vocês. Então, gente, você vai vir aqui, tá? Acessar o Google normal, vou colocar aqui. SINIR INEA. Primeiro, opção que aparecer. Bom, gente, ele já de bate-pronto, ele já avisa que o sistema em breve vai mudar, então provavelmente fiquem aí atentos que pode haver uma mudança, não sei se vai ter um update na nossa aula, porém pode ser uma simples mudança de acesso que ele promete que vai ser tudo integrado através da sua conta do Gov. Interessante, né? Bom, então, aqui no Cinível tem a opção de sistemas. Então, tem o sistema MTR, que a gente já teve a aula, o sistema de inventário, que a, a gente vai acessar agora, o sistema de logística reversa, para empresas que precisam fazer o relatório de logística reversa, e também o inventário PCB. PCB aí são alguns produtos químicos em especial. Então, vamos acessar o sistema de inventário. E vai ter aqui, ó, tem o manual do usuário, bacana, que você pode dar uma olhada, que ele já vai te mostrar como fazer. Vou colocar aqui meu CNPJ, meu CPF, que eu vou ocultar, e a senha. Bom, gente, bacana, né? Lindo aqui, ó, gestão de resíduos sólidos do Brasil. Vamos lá, declarar inventário. Aqui você pode ver inventários anteriores, inventários que estão pendentes. Imagina que você entrou numa empresa agora, você pode ver se ela está com algum inventário pendente. Vamos declarar inventário. Então, ó, o período de referência é sempre um ano anterior. As informações da indústria, novamente, né? Quem é o responsável legal, quem é o responsável técnico, como que ela produz, né? Quantas horas por dia, quantos dias por mês, qual a área total, né? A área útil da empresa, né? Você pode acessar isso através de uma planta baixa. Quantos funcionários da produção
do administrativo e de demais setores, por exemplo, comercial, externos. Então, isso aí você vai solicitar ao RH da empresa e o principal KNAI da empresa. Aí você vai salvar. Então, vou colocar aqui o responsável legal, sou eu mesma. Gente, lembrando que isso aqui é só uma simulação, tá? Eu não preciso fazer inventário, porque eu não sou uma atividade potencialmente poluidora. Horas por dia, vamos lá, 10 horas por dia, 0, tipo, 10 funcionários, vou colocar aqui um exemplo. O meu KNAI é colocar aqui que eu... Atividade de consultoria e gestão empresarial. Salvar, inventário, informe os dias e mês. Dias do mês aqui, ó. Aí você vai colocar quantos dias por mês a empresa trabalhou, né? Às vezes a empresa não para. Quantos meses por ano? Às vezes tem empresas que têm a sua produção aí em apenas em alguns meses específicos. Você vai preencher esses dados, tá? Informações da indústria, produção, vai salvar. Aí ele vai te trazer para cá, matéria-prima. Você vai listar todas as matérias-primas e todos os insumos, ó. Você vai nomear a quantidade, qual a capacidade do armazém, tá? E unidade de medida, se é litro, se é metro quadrado, se é metro cúbico, o que que você utiliza como unidade de medida. Aí ela vai ficar aqui na lista de matérias-primas. Depois, você vai cadastrar todos os produtos que a empresa produziu, tá? Por categoria. Então, imagina aqui, caixa de papelão, é tudo uma caixa de papelão, né? Tem pessoas que gostam de ser mais específicas. Por exemplo, se a empresa produz 5 medidas de caixa de papelão diferente, ela vai cadastrar as 5 medidas. Tem pessoas que já colocam caixa de papelão em geral e coloca tudo junto. Eu sempre gosto de ser mais específica possível. Porém, eu acho interessante você respeitar apenas uma coisa: não misturar os materiais. Não tem como você colocar caixa de papelão e, por exemplo, palete de madeira juntos no mesmo barco. Então, respeite os materiais. Resíduos gerados também, aquele mesmo bizu para vocês. Vai lá nos meus MTRs, relatórios e pegue todos os resíduos gerados e você vai colocar por categoria aqui, qual a classe, armazenamento, mesma coisa. Por fim, você vai colocar também. Aqui é um pouco mais amplo. Você vai colocar qual tratamento esse resíduo recebeu, para onde ele foi. Qual foi o destinador dele. Feito isso, pronto, você fez o seu inventário. Não é nem um pouco complexo, gente, não é nem um pouco complexo, é bem simples. Só dá trabalho mesmo de levantar informações e prestar muita atenção para não colocar informações equivocadas. Esse é o inventário do INEA. Agora vamos ver o inventário do IBAMA, que é o inventário federal, porém as informações são basicamente as mesmas, só muda o acesso. Então vamos entrar no sistema do IBAMA, tá bom?